O grande problema dessa taxa de juro alto é que a pessoa que tem dinheiro, ela prefere deixar aplicado e ganhando 15% ao ano do que tentar botar no mercado e investir, Abrir construir uma fábrica. empresa. Você cria um clima, um ambiente de negócio propício à vinda de empresas chinesas para investir em carro, para se instalar aqui. Linhares tornou-se um polo de atração de grandes investimentos. Olá, hoje estamos para mais um episódio do Fiorotti Legalcast. Estamos hoje com uma pessoa que é economista, comentarista e uma pessoa especial que eu tenho muita admiração, José Márcio de Barros. José Márcio, muito obrigado por estar aqui hoje no nosso podcast. É um prazer estar aqui com você. Eu sempre assisto aos seus podcasts e para mim é um imenso prazer poder estar aqui com você. Zé, hoje nós vamos falar sobre economia, principalmente porque nós estamos vivenciando guerras internacionais, problemas de empresas pedindo recuperação extrajudiciais e grandes empresas, banco quebrando, sendo liquidado, né? E não só um, mas mais de um. E aí eu queria já te perguntar, e antes de entrar no assunto primordial que é a economia, queria que você me contasse um pouquinho da sua história. Me fala quem é José Márcio. Vamos lá, eu sou nascido e criado praticamente em Vila Velha. Eu sou o caçula de uma família de 10 filhos. Meu pai era médico em Vila Velha. Eu formei em economia em 1991. E antes disso eu tive uma oportunidade que eu considero um diferencial na minha vida. Eu fui fazer um intercâmbio estudantil no estado americano de Nebraska, nos Estados Unidos. Morei lá um ano em casa de família, até hoje me correspondo, mantenho contato com a minha família americana. E assim que formei, eu fui, um ano antes de formar, eu estagiei na antiga CST, atualmente ArcelorMittal. Fiquei lá um ano como estagiário. E naquela ocasião a empresa estava contratando. E eu fui contratado em 1982 pela CST. Em 1983, eu me candidatei a uma bolsa de estudos pelo Rotary. E fui morar um ano no estado americano de Carolina do Sul. Fui fazer uma especialização em economia e finanças na Universidade de Clemson, na Carolina do Sul. E nessa ocasião até a CST foi muito, me ofereceu uma bolsa de estudo, ou seja, eu também recebi não só do Rotary, como a CST continuou pagando o meu salário enquanto eu fui estudar fora. Interessante. Eu voltei e a gente começou os estudos para a criação de uma fundação de seguridade social. Na época tinha uma legislação que proibia, então a gente fez uma adesão à Fundação dos Empregados da COSIPA, a FENCO, em São Paulo, e depois nós criamos, em 1988, a CST criou então a FUNSESC, que é a Fundação de Seguridade Social. Eu fui ali o primeiro diretor financeiro e fiquei nessa fundação durante 8 anos. Eu me desliguei da CST em 94 e fiquei 4 anos trabalhando no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, como secretário de Administração e Orçamento. Em 1998, eu tive uma passagem de um ano rápida pelo Ministério Público do Espírito Santo e logo em seguida, em dezembro de 98, eu comecei a trabalhar na Chocolates Garoto, na tesouraria da Chocolates Garoto. Fiquei lá durante 6 anos e aí eu fui para o Banestes como diretor administrativo. Fiquei de 2004 na primeira passagem até 2016. Ocupei cargos na distribuidora do banco também, na DTVM. E voltei ao banco em 2018. Fiquei como consultor da diretoria do banco e me desliguei agora, tem um mês que eu me desliguei. E você tem um trabalho muito importante no Rotary, que te ajudou lá no passado, né? Sim, eu tenho muito orgulho de falar disso também. Bem bom que você me lembrou, Júnior. Eu entrei para o Rotary, quer dizer, eu ganhei a bolsa de estudo do Rotary e depois me senti na obrigação de retribuir de alguma forma. Então, eu estou rotariano já desde 1987, agora vai fazer 40 anos que eu estou como membro do Rotary, onde eu já fui presidente. Eu cuido muito do intercâmbio de jovens, da parte que eles chamam de troca de intercâmbio, né? Receber e mandar meninos. Ajudando a fazer o que você fez lá no passado. Exatamente. Que é estudar fora
e capacitar esses meninos que estão indo para lá. Dando chance a esse menino de irem estudar lá fora. Eu já mandei praticamente, entre enviar e receber, uns 200 estudantes. Tudo do Espírito Santo? Tudo do Espírito Santo. Pô, que legal. A gente, no princípio, era muito foco, era muito na Grande Vitória, depois a gente centralizou, Colatina, Cachoeiro, Linhares. Isso é um trabalho que às vezes não é divulgado, né? Não é Mas divulgado. É um trabalho tão importante, porque essas 200 pessoas que foram estudar, se capacitaram, você mudou a vida não só deles, às vezes da família, de gente que é agregado, gente que está perto, próximo, né? Assim como mudou a minha, né, Júnior? Como mudou a sua. O intercâmbio mudou, é um divisor de águas na minha... Eu tenho certeza disso. Em termos de carreira profissional, me ajudou muito. Não, e aí, falando em intercâmbio, falando de internacionalmente, nós temos aí um problema hoje que é a guerra, né? Falando agora especificamente de economia, nós temos a guerra, nós temos o problema de banco quebrando, sendo liquidados, e empresas pedindo recuperação extrajudicial, e empresas que eu nunca imaginei que fossem pedir, como CSN, a Raizen, que é um negócio assim impensável há uns anos atrás. E aí eu queria te perguntar o seguinte, o mundo atravessando crise internacional, o que isso impacta diretamente aqui no nosso estado e no nosso Brasil? É difícil a gente ter uma bola de cristal e prever que isso vai acontecer, né, Júnior? A gente hoje fala de guerra e quanto que isso aí está afetando as empresas, mas eu acho que nenhum departamento de planejamento de banco, de empresa, por maior que seja, poderia ou estava previsto nos seus planejamentos, né, no seu plano, de que Trump iria fazer o que fez, o que está fazendo, em termos de invadir a Venezuela e retirar de lá de dentro o principal líder, dirigente, né? O principal líder, que é uma pessoa que tem um carisma muito grande, que depois disso ia chegar no México e fazer o que fez no México e logo em seguida fazer esse ataque ao Irã. Então, por melhor que sejam os departamentos de planejamento, de previsão, de risco, essas coisas não estão assim, não fazem parte do dia a dia. Obviamente que as empresas devem ter aí os seus planos A, B e C, e é muito importante. Eu não estou criticando o planejamento, não, mas determinadas empresas passam por esses tipos de problema sem poder ter nada como planejar, como se precaver, né? Agora me fala uma coisa, qual é o principal erro que os investidores e as empresas cometem quando acontece um problema desse internacional? De grande proporção, eu falo macro, né? Qual o problema? Porque às vezes o pessoal... Isso é igual bolsas, quem não tem experiência na bolsa, o cara quando a ação cai, a primeira coisa que ele faz é vender. E aí ele vende perdendo, aí quando ela sobe lá na frente, ele não recuperou. Me fala assim, economicamente falando, qual o principal erro das empresas e investidores quando existe uma guerra dessa, assim, ou um problema desse de empresa? Posso começar pelos investidores? Vamos lá. O principal erro dos investidores é eles não terem o que a gente chama de pulso firme, mão firme. Porque na primeira ventania que a pessoa vai achar que vai perder todos os bens, vai sair vendendo. Então, essa precipitação, essa maneira de repente agir, ela causa prejuízo nos portfólios. Então, às vezes, muitas vezes, você tem determinadas crises que o dólar sobe muito e aí o empresário vai lá e compra dólar quando o dólar está na cotação máxima. Então, a primeira coisa é ter mão firme e saber o seguinte, tem até uma piada que se conta sobre isso, muitas vezes o empresário que se esconde atrás da árvore, esconde atrás do muro e espera a tempestade passar, acaba se dando melhor. Mas por quê? Em momentos de risco, como os que a gente tem atravessado, muitas vezes quem tomou a decisão mais rápida, eles têm diferencial perante os concorrentes, obviamente. Mas também no Brasil existe a máxima do seguinte, é melhor eu manter cautela, não agir, ver como é que as coisas vão se comportar, e aí sim, mesmo que com um delay, aquelas empresas acabam atuando. Porque você evita tomar decisões que podem fazer o que as outras empresas estão passando, entrar em recuperação judicial, ou vir até a falir, né? Então, a hora que tem que ter mão firme, quando vier uma tempestade, quando vier uma situação, é você ter o autocontrole, não só o empresário, como o investidor, né? A gente também transforma isso para o... Agora, você acha que o problema é estrutural ou ele é conjuntural? Assim, falando pragmaticamente da situação de economia quando muda. Porque quando está em vento de brigadeiro, não tem problema nenhum. Todo mundo é investidor, todo mundo está tranquilo. E aí você fala, é estrutural da gente não saber aplicar, de não ter aquela educação financeira,
ou ela é conjuntural, falar assim, realmente o problema é geral, tá todo mundo perdendo, porque sempre tem alguém que ganha quando tem crise, quando tem esse tipo de coisa. Eu diria que é um pouco das duas coisas. A gente tem muitos problemas estruturais que até hoje a gente não consegue. Você que milita na área tributária, a gente sabe que o quanto que as empresas sofrem nessa parte de legislação tributária. E cada dia você tem que ter um departamento. Quando eu trabalhei na extinta CST, nós tínhamos um departamento que eram 30 pessoas que estavam ali só para poder ler todo dia os noticiários de mudança, as normas que todo alteradas. Dia saía. Né? Então, isso aí é um pouco de estrutural, que a gente tem um problema. Essa parte de tributos ela penaliza muito o empresário e as empresas. Como você tem um problema estrutural também vamos falar uma coisa que tem assim, afetado os empresários muito assim, de perto hoje. Mão de obra. Né? Os empresários que buscam mão de obra hoje, assim, a quantidade de benefícios assistenciais que têm sido oferecidos faz com que as pessoas assim, ficam mais hoje reticentes se vão ou não aceitar um outro desemprego. Então, as pessoas não querem aceitar um novo emprego, né? Partir para uma nova experiência, porque ele prefere ganhar pouco e continuar recebendo do que ir para uma empresa, não fazer a coisa certa e ser demitido. Não, e nós temos um problema hoje que você falou, que você tocou num ponto aí que eu queria até que depois você discorresse melhor, mas importantíssimo, é a questão da mão de obra, porque, vamos supor, no setor supermercadistas, onde eu vivencio muito com os empresários do supermercado, o pessoal reclama o seguinte, é que não tem mão de obra de jeito nenhum. Por quê? Tanto que agora os supermercados no Espírito Santo vão fechar domingo. Vão fechar domingo porque está faltando mão de obra. E aí já vem um movimento, e o Grupo Extrabom fez isso, que é o Grupo Coutinho agora, de trabalhar 5x2 já, antes da legislação, porque ele falou assim, nós estamos tentando fazer com que as pessoas queiram vir trabalhar, porque a pessoa não quer trabalhar. Não está tendo mão de obra realmente. E aí depois eu queria que você falasse sobre isso também, porque isso é de uma importância tremenda para o nosso público aqui. A gente fala hoje da falta da mão de obra, mas a parte de qualificação também, a gente não tem. A grande parte da população hoje, muitas vezes as empresas investem, né, acabam tendo que investir no funcionário para colocar ele num nível aceitável, porque a maior parte deles não vem com uma qualificação que atenda às exigências de quem está contratando. Do mercado, você fala, do mercado. Agora, falando em mercado novamente, o mercado ele reage muito mais à notícia ou realmente é especulação ou é realmente a fatos reais, assim? Também as duas coisas, Júlio. Olha só o que acontece. Quando você reage pela especulação no primeiro momento, você está arriscado ali tomar algumas decisões de maneira incorreta, porque você ainda não tem o fato, né? Você tem a expectativa do fato. Isso também é ruim. A gente pode citar aí muito banco, né? Na minha área que eu atuo, a expectativa é muito prejudicial. Teve muito banco no Brasil que sofreu problema de liquidez por causa dos boatos, né? Não era nem o fato ainda, era o boato. Era o boato. Então, o que ocorre nesses momentos de boataria, né? Os investidores, os aplicadores, os correntistas vão ao banco e sacam. Essa corrida já deixou muito banco enfraquecido, né? Por quê? Já tem banco que veio à falência, né, no passado, porque aquela corrida para saque demanda dinheiro muitas vezes que o banco não tem. Entendi. Entendeu? Então, essa antecipação, essa expectativa pode realmente criar problema para os empresários, para os... Agora, falando em banco, nós temos aqui no estado do Banestes que eu hoje vejo como um exemplo de gestão de ativos e inclusive público, porque imagina o seguinte, antigamente quem vivenciou o Espírito Santo há 30 anos atrás, 25 anos atrás, até 20 anos atrás, nós vamos falar aí, era um caos. Verdade. Não só o estado, mas o próprio banco. Verdade. Porque o banco dava prejuízo. E hoje é um banco que dá lucro, é um banco que os capixabas têm orgulho de falar que o Banestes é estatal, porque a gente normalmente quando fala em empresa estatal, você está falando em cabide de emprego, Verdade. Empresa que dá prejuízo, mas o Banestes é completamente fora de tudo isso que a gente está falando. É diferenciado. E você ficou muito tempo lá dentro, me explica o seguinte, qual o segredo do sucesso do Banestes? Olha só, o Banestes é um dos 4 bancos ainda que são estaduais, né? Nós temos o BRB, o Banco de Sergipe, o Banrisul, o Banese, que é de Sergipe, e o Banco da Amazônia, que a gente considera também um banco
estadual. O segredo da gestão do Banesp foi a profissionalização, né? As gestões passadas, elas indicavam, às vezes, os dirigentes que eram pessoas de políticos, não eram pessoas de mercado. Uhum. Então, eu acho que as duas últimas gestões estadual, os dois dirigentes, eles tiveram muito, como é que eu diria, um acerto muito grande na escolha dos dirigentes. Isso aí favorece todo o ambiente. Se eu sou testemunha, eu posso dizer isso dos últimos 20 anos, pelo menos que eu estou lá dentro, do profissionalismo com que os dirigentes sempre trataram o banco. Então, isso tem sido um grande diferencial. As pessoas de vez em quando falam, mas é um banco muito tímido, já tem outros bancos que já estão aqui localmente concorrendo. É assim, o banco você tem que ser cauteloso e subir paulatinamente. Não adianta nada você querer triplicar o PL do banco, não adianta nada você querer apresentar um lucro muito... Vídeo master, né? E vídeo master. Vídeo master, um exemplo master, você citou um exemplo... Vídeo master, não adianta. Um crescimento vertiginoso. E o Banesp eu vejo que ele tem uma função social muito grande no Espírito Santo, porque você tem localidades onde você só tem o Banesp, só tem o posto de atendimento do Banesp. Se você tirar aquilo dali, tem gente que não vai ter onde pagar a conta de luz e energia, porque você fala assim, hoje eu pago pelo celular, mas muita gente na roça não tem essa facilidade. Exatamente. E as pessoas na roça também não é só a facilidade de internet, não, a facilidade de mexer. Você pega gente idosa que vai lá com carnezinho para pagar, que faz o financiamento do crédito agrícola, que o Banesp faz muito esse trabalho, faz um trabalho social fantástico no interior. Júnior, dos 78 municípios do Brasil, do Espírito Santo, o Banesp é o único banco que está nos 78 municípios. Então isso é um diferencial muito grande. É uma capilaridade capilaridade enorme. Explica muito o que você está mencionando. Não, e eu vejo no Banesp também uma situação seguinte. Existe uma legislação, né, que proíbe o Banesp de emprestar dinheiro para o Estado. Sim, não pode ter. Não pode. Isso faz engessa o Estado de um jeito, porque fala assim, não é porque eu vou fazer aqui alguma coisa, eu tenho o Banesp aqui como um caixa aqui eletrônico, eu vou lá, isso não pode. Então, isso dá uma força para o Banesp muito grande, até de gestão, né? Sim, esse é um grande diferencial. E o banco, por ele ter a proximidade com as prefeituras, com os municípios, ele acabou se especializando muito naquelas necessidades locais. Então, pagamento de IPTU, como é que é isso aí? O banco sempre foi um parceiro das prefeituras municipais em relação a isso aí. Então, nós somos muito próximos da gestão municipal, né? O Banesp sempre foi muito... Agora, uma coisa que eu vejo também, Zé, é o seguinte, é que se você não tem na gestão do Estado, eu falo no executivo, um governo forte também, com as contas equilibradas, o Banesp não estaria na situação que está, mesmo com toda a gestão, porque se o governo não faz esse trabalho, o banco não se espelha nisso também, entendeu? Eu acho que o Espírito Santo está vivenciando um momento de glória muito grande nos últimos 20 anos, porque nós só tivemos 2 governadores, que foi o Paulo Artung e o Casagrande, e todos 2 com muita responsabilidade fiscal, preocupados com a saúde financeira do Estado. E de rebote, o Banco do Estado do Espírito Santo. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Você tem uma ideia, se a gente fosse fazer uma correlação entre o governo o governo estadual, né, e o nosso governo federal, tudo aquilo que há no governo federal hoje de não obedecer às regras, as principais regras de débito, de PIB, dívida, isso aí é uma coisa que é super observada no Espírito Santo, né? Aqui a gente tem um estado que o Tesouro é a nota A, e tem sido assim pelas gestões que você citou, né? Então isso é um diferencial muito grande. Então você cria um clima, um ambiente de negócio propício à vinda de empresas chinesas para investir em carro, para se instalar aqui. Linhares tornou-se um polo de atração de grandes investimentos. Nós, pela localização estratégica que o nosso estado tem, ele é um corredor que favorece as grandes empresas de logística vir para cá pela confluência das duas principais artérias da BR-101 e da 262. Então, nós estamos passando... O momento ele é Porto, muito... né, em Aracruz. Porto em Aracruz. Porto aqui agora no sul do estado, que esse vai ser, então, se tiver interligação ferroviária, vai ser, assim, fenomenal, um diferencial enorme para a economia do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo só precisava melhorar era a malha viária
da 262 a 101, porque ainda realmente é um gargalo para o crescimento. Mas que a gente espera ter sido encontrado uma solução, pelo menos para 262, que a gente tinha o problema do gargalo ali na parte de duplicação, né? Isso, porque realmente é complicado duplicar 262 ali. Mas foi agora achado uma alternativa que você vai poder bypassar e criar uma nova via para descer, e uma dessas mãos aí só vai subir. Isso vai melhorar muito. Tem que tentar ver se isso faz com o menor tempo possível, porque tempo é dinheiro. Perdido, nós estamos, Agora, Zé, uma coisa que eu queria entender é o seguinte: vamos falar de juros. O juro no Brasil nós sabemos que é altíssimo. Taxa Selic nós estamos em 15, quando fala em baixar 0,25, mas mesmo assim continua muito alto. Lá fora é impensável você trabalhar com a taxa real de 15, 14, como nós estamos trabalhando hoje. Isso estrangula a economia? Estrangula? Com certeza. Esse remédio que nós estamos tomando para controlar a inflação, ele é um remédio amargo. Ele favorece alguns entes, algumas pessoas saem beneficiar disso aí e saem. Os rentistas hoje, quem vive de renda, prefere que o juro esteja o mais alto possível. Né? Então, nós passamos, talvez, por um momento aí que era preciso tomar esse tipo de remédio. Essas taxas de juros tinham que ir realmente aonde foram, mas quando a gente começou a ter uma resolução do problema interno, né, de ajuste, você tem aí o problema agora da guerra no exterior, que realmente ela está impactando no preço do petróleo e que tem, queira ou não, Júnior, ele recai sobre o preço do combustível, né, que afeta o óleo diesel. Então, isso tem uma cadeia daí para frente muito importante, que você não permite baixar os juros no nível que a gente estava esperando. Por exemplo, existe uma pesquisa chamada Focus, que o Banco Central faz uma pesquisa aí com 100 instituições financeiras, que as pessoas colocam lá, qual a sua previsão de inflação, de crescimento do PIB, determinadas quesitos, determinados itens. No item que veio para o mercado se falar sobre aonde que o nível de juros ia, de 15% que nós estamos vivendo esse ano, a previsão é que termine o ano de 2026 com 12%, 12 alguma coisa. Que ainda é muito alto. Que ainda é muito alto. Mas veja bem, isso aí também você não pode tirar o remédio do paciente e, não, vou desligar você, era 15, agora vai ser 9. Entendi. Se você fizer isso, você vai ter uma quantidade de demanda por empréstimo, por consumo muito grande, que pode realimentar o processo inflacionário, que é até pior. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento que tínhamos que viver mesmo, mas eu acho que a gente está aí com os dias contados para viver taxa de juros. Nós estamos falando de uma taxa de juro real, a segunda maior do mundo, atrás somente da Turquia. Estou falando de um juro real de 9% quando você desconta a inflação. Então, o grande problema dessa taxa de juro alto é que a pessoa que tem dinheiro, ela prefere deixar aplicado e ganhando 15% ao ano do que tentar botar no mercado e investir, e construir empresa. Justamente. Que você queira abrir uma fábrica de cadeira. Você vai ter lá mão de obra, impostos. Investimento que você tem que investir. Investimento que você vai fazer. Não, eu prefiro deixar no banco. O empresário vai pensar duas vezes antes de fazer um investimento produtivo, se ele tem esse retorno no mercado de capitais. Agora, você acha que essa taxa de juro ela tem contribuído para que o nosso parque fabril fique ocioso e velho? Porque nós estamos com um parque fabril velho hoje. Precisando ser... Mas aí a gente tem que ver que determinadas linhas de financiamento dos órgãos assim, governamentais, BNDES, existem linhas que são assim... mais acessíveis, e o empresário pode tomar esse tipo de empréstimo com a linha subsidiada. Entendi. Então, as taxas do jeito que estão hoje talvez prejudique o microempresário muito maior, mas o grande empresário que quiser investir, hoje você tem uma linha de financiamento para infraestrutura muito assim, de grande efeito. Nós estamos falando de BNDES, do Banco do Nordeste. Mas isso para quem é grande, né? Para garantias e tudo. Para o cara que precisa do microcrédito para poder, às vezes, vai abrir uma confecção com 2, 3 máquinas, o que gera dali no bairro. Vai abrir um restaurante. Esse realmente está complicado para poder conseguir crédito. Porque a taxa de juros, por mais subsidiada, que você tem subsídio nessas taxas, mas ainda não é para atender. Não é ideal. Não é ideal. Agora, Zé, me fala uma coisa. Falando novamente de taxas, hoje nós temos uma situação de, quando você fala em Selic,
você fala em CDI, muita gente confunde a Selic com CDI. Me explica a diferença de uma para outra, por favor. Boa pergunta, Jânio. A taxa Selic, que é de 15% atualmente, é uma taxa, ela é para balizamento somente. Ela é uma taxa referência que o Banco Central traz. O CDI é uma taxa que é estabelecida entre os bancos para fazer negócio entre eles. Então, a taxa Selic e o CDI tem uma diferença só de 0,10%. 0,10% é a diferença de um para o outro. Então, enquanto a taxa Selic é 15%, a taxa do CDI ela é de 14,90%. Então, essa é a única diferença. Uma coisa é você ter uma taxa que ela é usada como balizamento, que é a taxa da Selic, que é fixada pelo Bacen, e a outra taxa, a CDI, ela é estabelecida entre os bancos para garantir liquidez, porque tem muitas vezes no final do dia que um banco está com o que a gente chama de desencaixe, né? Ele está precisando de pegar dinheiro no mercado para compor uma pequena posição. Isso não tem nada não salutar nessas operações. Mas ele precisa de buscar no mercado. Um outro banco diz, eu empresto, mas eu empresto a taxa CDI, que é 14,9%, que ela é quase muito semelhante uma da outra. A diferença ela é muito pequena. Entendi. Agora, uma coisa que a gente vê muito acontecendo são os bancos pagando acima do CDI e normalmente é o que aconteceu no caso do Master. Quando está pagando muito acima do CDI, existe uma luz de atenção que tem que se ter. E os investidores, normalmente, o que muita gente fala assim, mas eu estou aplicando no limite do FGC, então não estou preocupado. E aí eu queria te perguntar o seguinte, até quanto é saudável aplicar, mesmo que no limite do CDI, sabendo que lá na frente isso pode dar problema? Eu falo para o investidor que está aqui aplicando, que pega o celular que vai aplicar, porque hoje as plataformas todas têm esse oferecimento. Você não precisa nem do consultor. Isso. Os bancos mesmo, Nubank, Inter, todos eles te dão ali para você mesmo aplicar. Excelente pergunta, Júnior. Eu acho que as pessoas têm que se conhecer enquanto investidores, enquanto aplicadores, né? Cada um tem aí a sua, vamos colocar, uma margem de ganância, né? Então, eu tenho um perfil de investidor moderado, você é um investidor mais agressivo. Então, você vai automaticamente buscar taxas melhores e maiores. Todo risco, toda rentabilidade, ela tem uma correlação com o risco. Se você quer ter uma rentabilidade maior, saiba que você vai estar correndo um risco maior. Então, o que aconteceu no caso do Banco Master, quando ele começou a pagar 130% do CDI, eu, como investidor moderado, eu preferi continuar ganhando o meu 100, 110, 100 e poucos por cento. Por quê? Tudo está embutido ali um risco. E a gente sabia que mais cedo ou mais tarde, por mais que você esteja protegido pelo FGC, Júnior, que as pessoas precisam entender o seguinte, o seu dinheiro, quando você entra num processo desse lá que os recursos vão ser pagos pelo FGC, minimamente você vai ter entre 60 e 90 dias para receber. Vai receber, o FGC é um instrumento de credibilidade, o FGC realmente cumpre tudo aquilo que se predispôs a fazer. Porém, você ficar sem rentabilidade aí durante 3 meses até receber, será que vale a pena? Ah, não, eu estou coberto pelo FGC. De repente aquele lucro todo foi embora ali. Foi embora. Entendi. Exatamente. Então, não compensa você correr. Veja bem, aí é que depende do nível de risco que cada um está disposto a correr. Entendi. Né? Eu acho que aquelas pessoas que têm que suas margens de expectativa de ganho é maior, ele automaticamente vai correr um risco maior. Por mais que eu sei que naquela instituição eu coloquei 250 mil, que é por CPF, por instituição. Mas não vale a pena você correr esse tipo de risco. Mas aí é uma coisa que é individual, que você precisa saber. Cada um tem seu perfil. O seu perfil. Agora, uma coisa que as plataformas digitais oferecem muito hoje são fundos de investimento. E muita gente, às vezes, aplica em fundo de investimento sem saber aonde e em que está aplicando. Carteira. Me explica um pouco aí sobre fundo de investimento. Outra boa pergunta também, Júnior. As pessoas, quando aplicam em fundos de investimento, que não tá dentro garantido pelo FGC, elas têm minimamente que pedir ao banco que que faça a abertura da lâmina daquele fundo. O que é a lâmina? Obviamente que você não pode conhecer a estratégia do gestor para aquele fundo, porque senão o outro banco vai querer copiar aquela estratégia. Mas
com algum delay, com algum atraso, você pode saber em que papéis, em qual estratégia daquele fundo. Se for um fundo de renda fixa, você talvez não precise nem ficar preocupado, porque ali dentro dele tem títulos públicos, tem um crédito privado com um pouco mais de uma apimentadazinha, mas quando você vai para os fundos de ações, para o fundo multimercados, que são fundos que embutem um pouco mais de risco, os papéis lá dentro são apostas que eles fazem em juros, em dólar, em aposta de moeda contra moeda. Então, esse tipo de operação inclui risco. O gestor vai lá fazer a estratégia dele, o investidor tem todo o direito a pedir a lâmina do fundo, porque ele vai saber em que está aplicado. Ah, Zé Márcio, mas eu pedi lá, quando chegou para mim, o banco já tinha dado um problema, a debênture que o banco colocou lá tinha dado problema. Tem. Aí tem uma outra coisa que a gente aconselha todo mundo a olhar, e o bom gestor observa muito isso, Júnior. Se você tem uma determinada carteira e se você pulverizar, porque veja bem, a diversificação é super importante na gestão de recursos. Se você coloca só um pouquinho de pimenta numa debênture de uma empresa, de uma grande empresa de logística, uma grande empresa de energia, você faz aquela pulverização, porque se uma delas te der problema, você não tem um impacto no restante do fundo como um todo. É mínimo. Você vai ter uma perda mínima. Entendi. Então, o gestor, a mão do gestor, o que ele faz é muito importante. E aí a gente tem que elogiar, hoje a legislação no Brasil, eles observam muito isso, a concentração de papéis. Obviamente que o caso Master é um caso aí de extrema exceção. Entendi. Em termos de gestão, que foi até por causa de fraude. Aí muita fraude. Muita fraude. Mas os gestores, hoje em dia, se você pegar qualquer banco desse aí de primeira linha, ele observa muito isso. Não concentrar papéis e não concentrar e que possa trazer um prejuízo maior para o investidor. Entendi. Eu tenho uma pessoa que me falou esses dias que tinha um dinheiro aplicado, não era muita coisa, 100 e poucos mil, num fundo que ele achava que era seguro, que era de um grande banco, um bancão aqui do Brasil, e aí quando ele foi tirar o extrato, uma semana depois, isso tinha 80 mil na conta. Aí ele foi ligar para o gerente e falou, não, mas é porque deu problema no GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, e esse fundo tinha uma grande participação no GPA. Sim. Aí ele falou, mas e agora? O que eu faço? A gente falou, espera, porque se você tirar agora, você vai tirar com perda. Pode ser que retorne lá na frente, e é aquilo que você falou lá no início, né? Mão firme, é a mão firme. Mas o que eu vejo muito, Zé, ainda é o seguinte, alguns bancos vendendo papéis para as pessoas que ainda não são maduras, economicamente falando, para investimento, mas que fizeram um capitalzinho porque economizaram ao longo da vida e tudo, e achando que está investindo numa coisa, na verdade está investindo em outra. E eu vi muito isso acontecer no próprio Banco Master. Assim, muitas plataformas vendendo o Banco Master e vendendo fundos assim que, na verdade, não. E nós temos vários problemas agora acontecendo aí, né? E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: o recado é: você tem que saber quem é o seu assessor de investimento. Exato. Porque se você pegar um assessor de investimento que não tem compromisso com o seu perfil, porque às vezes você fala, não, eu quero arriscar, eu sou agressivo, não tem problema. Mas fala, eu sou conservador e ele não tiver compromisso com a sua personalidade de investidor, ele vai te dar prejuízo. Excelente ponto que você tocou, Júnior. Eu acho que, independente disso, vamos supor que você seja um investidor qualificado, você conhece, sabe, vai entrar e tudo, mas qualquer banco, qualquer plataforma dessa de aplicativo, eles têm uma coisa chamada API. O que é o API? Análise de perfil do investidor. Então, se você tentar aplicar num fundo que é de risco, um fundo de ações, mas o seu perfil for moderado, for conservador, você não consegue. Automaticamente você não consegue. Você precisa pedir o seguinte, eu quero refazer a minha análise. A análise de perfil do investidor é o seguinte, são 10 perguntas, em torno de 10 perguntas que o banco faz, que diz o seguinte, quando tiver um problema no mercado de ações, você saca seu fundo inteiro? Então, você já começou ali a te mostrar qual é o seu perfil de investidor. Não, você tem medo de investir no mercado de ações. Então, pelas perguntas que eles fazem, permite detectar, saber que tipo de investidor aquela pessoa é. Então, a análise do perfil do investidor, hoje, ela é, assim, muito observada pelos órgãos reguladores, então você tem ali todo um cuidado por detrás, porque se alguém investir, tomar um prejuízo, investindo como é que se diz?
em setores, né, que não é aquilo que a pessoa tem como perfil, que o cara fica sem dormir. Entendi. Né? As pessoas ficam ali com um dilema danado quando perdem dinheiro. Então, para evitar isso, você qualifica o cliente, o investidor, em relação aos produtos que o banco oferece. Para evitar de você ter esse tipo de problema. Porque isso aconteceu no passado. Muita gente, eu lembro, que entrou na justiça, isso há décadas atrás, porque aplicou, perdeu dinheiro, porque tem fundo que você não perde só o que você investiu, não. Você perde muito mais do que você investiu. Você pode ter que aportar. Você tem que aportar, às vezes, não tem isso? Para cobrir, tem. E eu lembro que teve uma época que isso aconteceu, não lembro o ano, mas próximo de 2000, antes de 2000 um pouco, e muita gente entrou contra os bancos na justiça, porque eu fui enganado e tudo. Eu acho que isso foi logo depois disso, né? Você tem que ter o análise do perfil. É coisa recente, né? É recente isso. Mas a análise do perfil do investidor permite que você só vai entrar naqueles mercados em que você tenha o perfil para aquilo ali, para você evitar de ter esse tipo de problema. Agora, Zé, me fala o seguinte, nós estamos caminhando para o final aqui, queria que você desse um recado para todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, porque nosso podcast ele vai no YouTube e vai no Spotify também, para quem só ouve e não assiste, porque às vezes está no carro, andando e vai ouvindo. Eu tenho muita gente que fala, estava indo para a roça, para Linhares, para sei onde, e estava ouvindo. Um deles é o Fábio, que é Fábio Dalotto da Alvi, que é do supermercado Canguru. Sempre falo que ele vai para a roça ouvindo, que vai no carro. E aí eu queria que você me dissesse o seguinte, um recado para quem é aquele investidor que está iniciando no investimento, porque está com os olhos brilhando porque os juros estão altos, e ele está querendo aproveitar essa oportunidade, essa onda do juro lá em cima, nas alturas. Me dá um único detalhe que ele deve seguir, que ele deve se resguardar para não ter um prejuízo lá na frente. Vamos lá, acho que os meus quase 20 anos de comentarista da CBN Vitória, eu acho que eu recebi muito esse tipo de pergunta, Júnior. Mas olha só, lógico que não existe uma receita de bolo pronta nem nada, mas a principal questão que o investidor deve olhar primeiro, é o lado institucional. O local que é onde eu estou levando o meu dinheiro é um banco confiável, é uma instituição, né? Que é sólida, né? Que ela não vai estar hoje aqui, não está de passagem onde eu vou alocar os meus recursos. A segunda coisa, qual o nível, o grau de profissionalização naquilo que você estava falando de atendimento? Isso é muito importante. Hoje os bancos requerem certificações pela Anbima, ser agente autônomo de investimento pela Ancor, para que você tenha qualificação ao recomendar investimento para o investidor. Você tem que estar qualificado, você tem que estar apto a dar as informações. Né? E o terceiro e último, que também é muito importante, é diversificação. Todo mundo que coloca recurso em banco, às vezes coloca tudo numa instituição só, num banco só, num tipo de investimento único. Mas eu aplico em LC e LCA, não tem risco, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá. Não, você pode ter oportunidades melhores em fundos multimercados, em fundos de crédito privado. Você tem outras formas de você diversificar e ganhar também. Até imóveis. Nós estamos falando aqui de investimentos oferecidos pela carteira do banco, mas você tem fundos imobiliários que têm rentabilidade maravilhosa. São fundos que recebem aluguéis. Entendi. Então, aí é muito importante que você acompanhe o gestor, saiba quem é o gestor. Primeiro, obviamente, institucional, saber quem é a empresa que você está alocando. Depois, o gestor. E, obviamente, que você vai procurar criar uma carteira diversificada. Né? O princípio da diversificação de portfólio, isso é estudado, a gente aprende isso no banco de escola, academicamente. A diversificação ela é salutar, porque quando você tem alguma perda em algum daqueles papéis, algum investimento que você faça, o outro compensa, entendeu, Júnior? Isso está provado, isso é cientificamente provado. Então, a diversificação é muito importante nos investimentos. Zé, eu queria te agradecer, falar que foi uma aula aqui, estar de frente com você aqui, aprendendo e te ouvindo, e dizer que as portas estão sempre abertas aqui, e toda vez que tiver algum assunto importante nessa área econômica, nós vamos te chamar para você poder falar aqui. Eu que agradeço, você é uma pessoa generosa, você é um gentleman, mas eu sempre que você precisar, eu vou estar à disposição, né? O mercado financeiro, o mercado de capitais me atrai muito, eu vivo isso há mais de 40 anos, e eu gosto muito, assim, a minha experiência que eu tive no rádio é de atingir, assim, falar bem, tirar o economês do vocabulário, a gente tentar trazer para as pessoas o máximo de
entendimento. Eu faço isso com a minha família, de recomendação, faço com meus amigos, né? Então, é uma coisa que está no sangue. Eu gosto muito de fazer isso e estou à disposição. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima.